Nesse vídeo eu vou tentar apresentar uma possível resolução pelos dois exercícios que foram abordados ali durante a nossa primeira prova, tá? Começando aqui pelo primeiro exercício, só uma breve descrição, né? Basicamente teria que ser implementada uma lista de tarefas, né? Esse script ele foi fornecido durante a prova, né? Para evitar que tenha que se fazer, construir e estruturar a parte do HTML do zero, né? Mas não tem nada demais, a não ser alguns botões, né? Sem nenhuma funcionalidade, né? No campo de texto para adicionar as tarefas aqui, né? Bom, algumas características, né, algumas coisas que precisavam ser implementadas, né? Então, a funcionalidade de adicionar tarefa, né, em que o usuário vai digitar aqui no campo de texto o nome da tarefa e clicar no botão adicionar ali do lado, né? E daí, basicamente, o nome que ele digitar ali, a descrição daquela tarefa, teria que aparecer listada em uma div ali, né? Deixa eu colocar aqui. Essa div, ela está aqui, né? Esse HTML. E junto com essa tarefa que foi adicionada, teria que aparecer um botão ao lado, né? Por exemplo, com esse nome aqui, né? De marcar como concluído, né? Que a ideia é assim, o usuário vai digitar, por exemplo, tarefa 1 e logo à frente um botão, né? Um botão aqui, vou colocar assim, marcar, certo? Aí, à medida que o usuário fosse adicionando novas tarefas, né? Essas tarefas teriam que ser listadas assim, né? Tarefa 3, e assim por diante, né? Então, esse cara aqui seria a descrição das tarefas, né? Essa parte aqui, né? Seriam os nomes das tarefas. E cada um desses botões serviriam basicamente para riscar essa tarefa aqui da lista, né? Então, quando ele clicasse em um botão, por exemplo, esse aqui, marcar como concluída, a tarefa deveria aparecer riscada, né? Que é o que está sendo dito aqui, né? Duas funcionalidades, marcar como concluída, ao clicar nesse botão, o nome da respectiva tarefa, né? Já que cada tarefa vai acompanhar um botão, né? Então, o nome da respectiva tarefa tem que aparecer com risco, né? Então, tem uma dica aqui, utilizar a tag se o respectivo botão tem que ficar desabilitado, né? Uma outra característica dessa funcionalidade é que precisaria ser validado, né, se o usuário preencheu ou não o campo de texto. Tá? Caso contrário, exibe um alerta na tela. Então vamos lá. Né? Deixa eu esconder essas. Acho que não precisa. Deixa eu mostrar isso aqui, né? Bom, o script está vazio. Esse HTML é o que foi fornecido durante a prova, né? Então tem aqui só um botão, um clique chamando uma função lá do JavaScript, né? Então esse botão aqui, só que como a minha função não foi implementada, né? Então não tem nada aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, pronto. Function, adicionar tarefa, né? Só pra gente ver se vai estar funcionando, eu vou logar alguma coisa aqui. Ah, sim, faltou colocar aqui, deixa eu marcar o F2 aqui. Pronto, né? Então, à medida que eu vou clicando aqui no botão, né, certo? Significa que, beleza, o clique aqui desse botão já está funcionando, né? Então vamos lá, vamos implementar essa adição aqui de uma nova tarefa. Né? Bom, antes da gente começar aqui, para essa resolução, de novo, né, essa não é a única solução correta, né? Mas a solução que eu vou utilizar aqui, né, a ideia que eu vou apresentar aqui é utilizando, né, manipulação de listas de objetos, né? Então, eu vou ter um array, vou declarar ele aqui, né? Por exemplo, lista de tarefas. Inicialmente essa lista está vazia, né? E aí a ideia é, a cada nova tarefa, né, eu dou um push aqui, né, para adicionar uma nova tarefa. Né? Só que essa lista ela vai ser uma lista de tarefas, lógico, né? Só que ela vai ter basicamente essa estrutura aqui, né? Ela vai ter cada compartimento aqui desse array vai ter um objeto com esse formato aqui, né? Objeto, esse formato aqui vai ter, por exemplo, um nome, né? Aqui vai estar o nome da tarefa, certo? E um status, né? Esse status vai ser um booleano, um true ou false. Tá? A ideia vai ser isso. Por quê? Esse status é o que eu vou utilizar para implementar essa funcionalidade aqui, né? Essa funcionalidade aqui, para saber se a tarefa ela tem que ser listada com esse risco no meio, se o botão vai estar desabilitado ou não. Né? Então,
vou utilizar esse status justamente para saber aqui dentro do objeto, daquela tarefa, né? Cada objeto vai representar uma tarefa aqui, né? Então, além do nome daquela tarefa, ele vai acompanhar um status, tá? Então, é basicamente essa a ideia. Então, cada compartimento vai conter um objeto nesse formato. A ideia vai ser essa, beleza? Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo, né, vai ser eu obter, quando, de novo, né, essa função ela só vai ser acionada quando o usuário clicar aqui, né, no botão adicionar, que é onde ele está sendo referenciado aqui, né? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma nova uma variável, né, vou chamar aqui de var, vou chamar aqui de input tarefa, né? E daí eu vou utilizar aqui, recebe, né? Document.getElement. Deixa eu ver aqui se tem um ID. Não tem um ID, né? Mas posso usar o class name aqui, já que tem uma classe definida. GetElement by class name, né? E aqui eu passo o nome da classe. Só que se a gente usar esse cara aqui, ó, só pra gente tentar mapear o que tá chegando aqui, né? Tá chegando aqui um input text, né? Mas esse cara, tudo bem, isso aqui é uma lista, né? Uma lista de objetos HTML, né? Nesse caso só tem um único elemento que é, já que eu busquei aqui pelo nome da classe, o único elemento dessa classe aqui é esse input texto, né? E o que isso implica aqui no nosso caso? Né? Que se tiver mais de uma classe, né, eu vou precisar referenciar, vou precisar acessar dentro dessa lista para obter esse elemento aqui propriamente, né, que é o que me interessa, né, que é o campo, justamente o campo onde o usuário vai digitar o nome da tarefa, né? Então eu tenho que referenciar pelo seu respectivo índice, que nesse caso é o 0, tá? Essa lista contém um único elemento, mas ainda assim eu preciso referenciar, preciso acessar esse elemento por meio daquele índice, né? Então, aqui, né, se a gente for utilizar isso aqui, tem que ser o índice 0, né? E se eu quiser obter o valor dentro desse campo de texto, né, já que é um input text, né, posso colocar aqui um value, né? Nesse caso, o valor é nulo, né? Posso colocar qualquer coisa aqui, ó. Esse valor é o que está contido aqui dentro desse campo, certo? Nesse caso, eu vou usar essa variável só para manipular, só para acessar, né, esse elemento, esse input. Tá? Depois eu coloco um ponto value ali para conseguir obter, né, o valor contido dentro desse campo. Tá? E aí, uma coisa que é importante a gente verificar aqui, ó, eu preciso fazer uma validação, né, para saber se o usuário preencheu ou não o campo. Porque o que pode acontecer? Ele clicar aqui e se ele não inserir nenhum nome, nenhum valor aqui dentro desse campo, eu não posso permitir, né, a minha aplicação não pode permitir que essa tarefa sem nome seja adicionada nessa lista. Então, é uma validação simples, né, mas é importante a gente fazer isso aqui. Tá? Então, como que eu posso colocar isso aqui? Eu posso fazer um if, né? Input tarefa ponto value, né? Eu posso fazer de duas formas isso aqui, né? Se o input tarefa for igual, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o inverso aqui, né? Se o input tarefa for diferente disso aqui, né? Se a condição nesse caso for verdadeira, o que tem que acontecer aqui? Tem que fazer a inserção, né? Adicionar tarefa, certo? Senão, já coloco um alerta, né? Que é o que ele está pedindo ali. Por exemplo, você deve inserir o nome, certo? Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Eu vou colocar um alerta aqui, ó. Pronta. Vou colocar um log aqui só, tá? Só pra gente saber o que tá chegando, beleza? Ó, eu não vou colocar nenhum valor aqui, vou clicar em adicionar. Beleza, apareceu o alerta, ou seja, caiu aqui, né? Se eu colocar algum nome qualquer, ou seja, preencher esse campo, tudo bem, a tarefa pronta para ser inserida na lista, beleza, né? É isso mesmo que eu quero, certo? Eu posso fazer isso aqui de uma outra forma, né? Eu posso, por exemplo, só deixar assim, né? E se eu deixar assim, o que vai acontecer? Ele vai verificar se existe algum valor, se for, ele vai entrar aqui, senão vai também exibir um alerta, tá? Que deve ser o nome da tarefa, né? Tarefa pronta para ser inserida na lista, beleza? Então, eu prefiro deixar mais evidente assim, né? Acho que facilita, né? Vou colocar aqui,
beleza, funciona, né? Deixa mais evidente qual é a validação que eu quero fazer, beleza? Mas aqueles que quiserem deixar somente assim, tudo bem também, tá? Beleza? Então tá. A parte do alerta aqui, a validação a gente já fez, né? Então agora a gente só precisa pensar em como acrescentar nessa lista, né? Então eu já mencionei ali anteriormente, eu vou fazer a utilização aqui de um, de um objeto contendo, né, esse objeto vai ser uma nova tarefa e ele vai conter esses dois atributos, né? Um, um nome, né, uma descrição e um, um status, né, um estado. Tá? Vou mudar isso aqui, estado, né? Não estado, não, é situação, né? Beleza? True ou false, né, vai ser um valor booleano aqui, tudo bem. Né? E essa vai ser a ideia, tá? Então eu vou apagar isso aqui, já que eu já me certifiquei que isso aqui tá certo, né? Beleza? Então, eu já cheguei à conclusão que se entrar nesse if, né, ou seja, se a condição contida nesse parênteses for verdadeira, então eu preciso definir os valores de uma, de uma nova tarefa, preciso criar uma nova tarefa e inserir ela na nossa lista, né? Então, criar um objeto, né, const, nova tarefa, por exemplo, né? E aí vai ter esse formato aqui, ó, nome, aqui eu coloco o input tarefa.value, né? E a situação vai ser true, por padrão, significa que ela está true, indica ativo, e false vai indicar true indica não concluído e o false indica concluído, né, a tarefa que vai ser riscada, né? Então é como se fosse ativo ou desativado, né? Beleza? Certo, então, uma vez definido essas informações no objeto, né, o que eu preciso fazer aqui? Com lista de tarefas, ponto push, passando a nova tarefa que eu quero inserir na minha lista, tá? Beleza? Se eu quiser, eu posso até logar esse cara aqui, só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Bom, se eu não colocar nada, esse aqui eu preciso adicionar, né? E veja, aqui não está nem logando, ou seja, não está nem prosseguindo aqui na minha estrutura. Agora, se eu colocar aqui tarefa 1, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, tarefa 1, colocar aqui tarefa 2, tarefa 3, 4, vou só mudar aqui adicionando algumas informações, né? Então, cada vez que eu cliquei em adicionar, ele foi logando, né, as informações aqui dessa lista, certo? Então aqui, ó, então, tarefa 1, né, ela está no índice 0 dessa lista, em que o índice 0 contém um objeto, né, com o nome tarefa 1, situação true, por padrão, todas as vão vir com true, certo? 0 até 4, porque eu adicionei 5 tarefas até o momento, certo? Então, para eu acessar essa tarefa aqui, vou pegar um apontador aqui, para eu acessar essa tarefa aqui, eu vou ter que referenciar essa lista de tarefas por meio do índice 0, né? Aí sim eu coloco o índice 0, ponto, né, como é um objeto, né, o nome de cada um desses atributos aqui, caso eu queira acessar as informações dessas coisas. Beleza? Então é isso, né? Significa que, beleza, está adicionando na lista corretamente. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar isso aqui. Agora eu preciso fazer o quê? Né? Eu preciso listar, fazer com que essas tarefas elas fiquem aparecendo aqui no HTML, porque o que estava aparecendo aqui é algo que o usuário geralmente não vai ver, né? Que é o log contendo a estrutura dessas variáveis, né? No caso aqui dessa lista. Então, eu preciso aqui implementar uma funcionalidade para fazer a listagem dessas novas tarefas, né? Então, para isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui direto, né? Mas eu vou, nesse momento, eu vou implementar uma outra função chamada listar tarefas, porque pode ser que eu precise dela em outra ocasião, quando eu remover alguma, né? Ou marcar como concluído. Então, para evitar repetição de código, eu vou escolher, né, por implementar uma função chamada listar tarefas, por exemplo, tá? Esse listar tarefas, né, vou implementar aqui embaixo, ele basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer essa lista de tarefas, né, que é um atributo aqui, uma variável global, né? Vai percorrer essa lista e vai inserir na div conforme a orientação que o exercício nos deu aqui, né? A tarefa deve ser listada nessa div que está aqui, né? Então aqui eu vou ter que fazer tipo um inner HTML, por exemplo, né? Então vamos lá. Como ele já tem o ID aqui, ó, ID lista, né? Então eu posso acessar esse cara pelo document get element ID, né?
Então, beleza, vamos lá. Então, vou fazer aqui, né? var div tarefas, recebe document, main by id, passando aqui o nome o nome do id da div, né? Beleza. Aí, note que o valor padrão aqui inicial é isso aqui. Então eu vou apagar isso aqui, já que eu vou ficar sempre adicionando elementos, né? Cada tarefa nova aqui, quando eu adicionar a primeira tarefa, isso aqui tem que sumir, né? Não tem que ficar aparecendo aqui nenhuma tarefa adicionada até o momento e aparecer o nome da tarefa embaixo. Não. Ele adicionou uma tarefa, tem que aparecer isso, tem que desaparecer isso aqui, né? Então, como que eu posso fazer isso aqui? Div tarefas.innerHTML, certo? Aqui. E aí agora é fácil, né? Agora é só eu fazer um for, por exemplo, let t igual a 0, né? E t vai corresponder aos índices daquele array, né? Daquela lista, porque eu preciso desses índices para poder acessar cada elemento da minha lista. É t menor que lista de tarefas.length, mais, né? Certo? Daí eu vou tentar implementar de um jeito aqui que vai evitar como que eu posso dizer, a forma que eu estou pensando aqui é para já me prevenir naquele momento em que eu tiver a tarefa ali, eu clicar no botão de marcar como concluído e eu conseguir essa mesma função aqui, ela conseguir trazer a tarefa que foi concluída com aquelas características que foram apresentadas aqui, né? Nesse item que aqui é o nome da tarefa riscado, né? Com risco no meio e o botão desabilitado, tá? E daí para isso eu vou usar essa situação aqui, né? Então aqui é como se eu estivesse percorrendo cada tarefa dentro da lista, né? Cada nova tarefa, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui div tarefas, eu vou incluir aqui nesse HTML, né? Nessa div, eu vou incluir como se fosse um parágrafo aqui, certo? Todo parágrafo tem o início da tag e o fechamento dela, né? Certo? Então por isso que eu coloquei aqui esse espaçamento aqui, né? Então isso aqui é a mesma coisa que eu fazer aquela concatenação, né? Pegar o conteúdo e concatenar com isso aqui, né? Mesma coisa que eu fazer isso aqui, né? Certo? Beleza. Então, qual que é a ideia aqui, né? Se a tarefa contida naquele índice tiver com status, a situação true, né? Então significa que ela está ativa, ou seja, ela não foi concluída ainda, né? Então ela não tem que aparecer com risco no meio e o botão também ele não pode estar desabilitado, né? Então eu posso pensar assim, ó, se lista de tarefas no índice t, ponto, situação for igual a true, né, ou simplesmente deixar assim, né, se isso aqui for verdadeiro, então significa que a minha tarefa ainda não foi concluída, né, aquela tarefa que está sendo listada naquele momento, a tarefa contida naquele índice da lista, né, então eu tenho que listar essa tarefa sem risco no meio, né, então eu vou usar aqui um template strings, né, lista de tarefas no índice t.nome, certo? Depois eu coloco aqui o botão, né? Certo? E essa tarefa já vem com esse botão, marcar como concluído, né? Certo? Isso é se o conteúdo aqui, o valor da situação for true. Caso contrário, significa que ela já foi concluída. Então, a diferença é que eu tenho que adicionar aqui a tag S, né? E esse botão, ele tem que vir desabilitado. Certo? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Bom, tarefa 1. Bom, sumiu aquele conteúdo anterior, né? Tarefa 2, tarefa 3, 4, 5. Beleza, né? Beleza. Aparentemente tá ok. Só que esses botões ainda não vão fazer nada. Por quê? Esse botão marcar como concluído, né? É a segunda parte aqui do exercício, né? Ao clicar nesse botão, ele tem que aparecer com risco no meio, né? Só que ao clicar nesse botão, não tem uma função aqui com um clique dele, né? Então,
Nesse caso, eu preciso implementar essa função aqui, né? Eu preciso adicionar um clique nele, por exemplo, aqui, né? Um clique, o onClick ele chamaria uma outra função, né? Sem marcar como concluído, né? E aí, preciso pensar numa maneira de como que esse botão, né? Essa função vai identificar qual desses botões aqui, ó, apagou aqui, né? Tarefa 1, tarefa 2. Eu preciso pensar no seguinte, né? Como que, por exemplo, como que esse botão ele vai saber que, tudo bem, quando ele for clicado ali, né, e for acionar essa função aqui, como que a função vai saber que o botão que acionou foi esse aqui da segunda tarefa, né? Eu preciso passar como parâmetro alguma coisa, né? Esse alguma coisa pode ser, por exemplo, o próprio índice da lista que contém aquela tarefa, já que eu não vou remover esse elemento, né? Então eu posso passar um índice aqui, por exemplo, assim, né? Entende isso? Então, a ideia é, eu chamo uma nova função, passando como parâmetro o ID, né, o ID não, o índice da correspondente àquele elemento na lista de tarefas, né? Aí tudo bem, aí aqui, se eu não fizer nada, né, por exemplo, tarefa 1, né, não vai acontecer nada, por quê? Porque essa função aqui, ela não foi definida, né, marcar como concluído não foi implementada ainda, né? Por exemplo, só para a gente tirar a prova aqui, concluído, né? Como ele recebe um parâmetro, eu vou chamar aqui de tarefa ID, tá? Eu vou dar só um log, só pra gente colocar aqui assim, só pra gente saber, ter certeza que se esse índice tá vindo corretamente aqui, né? Então eu vou colocar assim, índice da lista, ID, nome da tarefa. Lista de tarefas, passando tarefa ID, ponto, nome, né? Então, se der tudo certo, ou seja, se o índice correspondente àquela tarefa, quando for clicado nesse botão marcar como concluído, der tudo certo, chegar aqui nessa função o índice correto, o que vai ser logado aqui pra gente, né, no console, vai ser o índice correspondente à tarefa lá na lista de tarefas. Então ele vai conseguir acessar todas essas informações aqui pra gente. Então, vou adicionar de novo aqui, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, por exemplo, né? Vou clicar nessa aqui, ó, a última. Essa última, então, seguindo a lógica, que ela vai ser, esse aqui vai ser o índice 0, índice 1, índice 2 e o índice 3. Né? Uma outra forma da gente tentar ver isso aqui é pelo HTML, né? Vamos ver aqui. De lista, tá lá, marcar como concluído, né? Índice 0, índice 1, índice 2 e o índice 3, né? Então, provavelmente vai dar certo aqui a nossa ideia, né? Índice da lista é o 2, nome da tarefa 3, né? Tarefa 4, tarefa 1. Então tá certo, conseguiu obter corretamente de forma dinâmica, né? À medida que cada um desses botões foram definidos, né? Eles foram carregando consigo o respectivo índice daquela lista que está sendo percorrida aqui desse forma. Beleza? Agora, esse marcar como concluído, né, o que eu preciso fazer? Nada mais, nada menos do que setar, né? Eu preciso definir aqui o status de true para false, então lista de tarefas no índice tarefa ID ponto status não, da situação receber false, certo? E aí, se eu quiser, eu posso até fazer o seguinte, ó, posso até melhorar isso aqui e deixa eu ver aqui. Não, melhor, senão eu vou ter que modificar bastante coisa aqui, né? Porque que eu já fiz com o if else, né? E se ele vier com o status falso, então ele vai adicionar essa tag aqui e vai adicionar o disable, né? Então o que eu preciso fazer aqui é só modificar de true para false e chamar o start tarefa de novo, né? E daí ele vai listar corretamente todas as tarefas já com essa informação atualizada. Então vamos ver. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Só um resumo aqui para a gente fazer os testes, né? Se eu clicar aqui nessa, beleza, ó, botão desabilitado. Essa aqui, não tem como desfazer, né? Aqui, né? Certo?
pronto, era isso, né? Basicamente. Agora falta eu implementar. Aliás, deixa eu já aproveitar e fazer o seguinte aqui, ó. Perceba que quando eu clico aqui para adicionar uma nova tarefa, o que acontece basicamente aqui? Ele é adicionado aqui na lista, mas o nome da tarefa ele permanece aqui. Então, só para a gente melhorar aqui a experiência aqui do usuário na utilização da aplicação, o que a gente pode fazer aqui, um detalhe, né, um ajuste fino, isso aqui não era solicitado aqui no exercício, mas a gente pode fazer o seguinte, né? Quando uma nova tarefa for adicionada, né? O que eu faço aqui na hora que for listado aqui as tarefas, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente chamar um input tarefa.value, né? E apagar o conteúdo que tem nele. Então, veja, tarefa 1, tarefa 2, né? Percebe a diferença? Tarefa 3, né? E pronto, né? E tudo bem. Se eu quiser adicionar uma nova tarefa, eu preencho os campos, adiciono. Quando eu clicar aqui em adicionar, o nome que foi inserido aqui vai sumir, né? Vai ser apagado para que uma nova tarefa seja adicionada. E assim fica mais interessante, né? E aí, o marcar todas como concluído é o quê? É nada mais, nada menos. O que está aqui? Que é marcar todas como concluído é nada mais, nada menos do que eu chamar essa função aqui, né, que eu implementei anteriormente, só que passando todos os IDs. Então, essa função aqui é tranquila, né? Marcar. Ok, eu faço um for t de 0, né? T é menor que lista de tarefas named, t mais mais. E o que eu faço aqui? É só eu chamar. É só eu chamar o marcar como concluído, passando o t, certo? Eu faço todas as tarefas como concluído, né? Entendi isso. Então é isso, né? Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, né? Pronto, marca todas como concluído, né? E o remover, o limpar lista, é o quê? É zerar essa lista de tarefas, ou seja, apagar todo o conteúdo dela, né? E zerar o HTML aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse limpar lista, né? Um clique também. Limpar lista, certo? E essa função ela vai fazer o que, basicamente? Zera a lista de tarefas e document.getElements by class name, né? Ou class name não, é o by ID, né? GetElement by ID lista. Eu chamo aqui o inner HTML, né? E não coloco nenhum valor. Né? Então, 1, 2, 3. Limpar lista apaga tudo, né? Só que eu posso fazer até melhor isso aqui. Posso até retornar esse valor inicial aqui, ao invés de apagar tudo, eu coloco só isso aqui. Então, tarefa 1, limpar lista. Tarefa 1, tarefa 2, 3, 4 e 5. Então, marco essa, vou adicionar mais um. Marcar todas como concluída. Tarefa 7, limpar lista. Pronto. É isso. Basicamente era isso que era para ser feito nesse exercício, né? Facilmente resolvido aqui com uma pequena lista de objetos, né? Usei aqui a situação com booleano, mas poderia ser um simples caractere, né? Coisa do tipo. Beleza?